Saudações, galera! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Nando Silva. E o tema de hoje é Enem. O Exame Nacional do Ensino Médio foi criado no ano de 1998 na gestão do presidente FHC, ou seja, Fernando Henrique Cardoso. E o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, ele foi criado para avaliar a situação do aprendizado de todos os alunos do ensino médio do país. E mais tarde se tornou-se a prova de seleção unificada do país para um aluno ingressar na universidade. De 1998 a 2019, grandes mudanças ocorreram no Enem. Então vamos acompanhar um pouco de toda essa trajetória e saber também da importância dessa prova na vida de milhões de estudantes brasileiros. Então vamos comigo acompanhar a história do Enem. E a ideia principal da prova era avaliar a situação do ensino médio no país. E no ano de 1999 foi criado o FIES também, como um auxílio ao Enem, né, após a avaliação de todos os alunos. Aqueles que não têm condições de pagar uma universidade, uma pequena parcela também, né, poder ingressar na universidade e não pagar as altas mensalidades. Então o FIES era um programa de financiamento de crédito estudantil. Então você estudava e depois terminava o seu curso, ingressava na sua profissão e tudo mais, aí você pagava o curso que você teve. Ou seja, é como se fosse um empréstimo que o governo te fazia, porque depois você teria que pagar novamente para ele. É claro que com valores menores, com uma taxa de juros e porcentagem bem menor, tá bom? O Enem naquela época era composta por 63 questões, sendo aplicada somente em um dia do exame. No ano de 2009, que foi quando o Enem se tornou um sistema de seleção unificado do país, ou seja, todo mundo fazia a mesma prova, seja no Iapoque ou Chuí do país, seja na região norte, na região sul, todo mundo fazia a mesma prova no mesmo dia, no mesmo horário. Foi criado também o SISU neste mesmo ano, a qual o aluno fazia a prova, né? E a prova foi então efetuada em 2 dias diferentes, sendo no sábado e no domingo, tendo o horário de início às 13 horas, sendo um dia mais longo que o outro, por causa que o dia mais longo é aquele que tinha a prova da redação, né? Então vamos lá, como funciona a inscrição para o Enem? A inscrição do Enem começa geralmente no começo do ano, ou seja, é mais ou menos nos períodos de abril, maio, mais ou menos, começam as inscrições, né? E as inscrições, ela cobra uma taxa daqueles que não são do terceiro ano. Aqueles alunos que estão no terceiro ano do ensino médio, eles não precisam pagar para fazer a prova. Hoje a taxa de inscrição varia mais ou menos de 80 a 90 reais, mais ou menos, tá? Não lembro agora o valor de cor. Mas esse valor tem que ser pago rapidamente, porque caso você demore para efetuar o pagamento, seu boleto pode vencer e também o pagamento demora para ser reconhecido muitas vezes pelo sistema. Então, você faz a inscrição, saiu o boleto, procure pagar o mais rápido possível, né? E beleza. Quando você for fazer sua inscrição, lá vai pedir um monte de dados. Você entra na página do participante, o INEP, e lá você vai entrar numa barrinha escrito página do participante, lá em fazer inscrição. E lá você vai fazer sua inscrição, vai preencher um monte de dados e requisitos a qual eles pedem, sendo dados eles socioeconômicos, culturais, enfim, para pedir um monte de informações. Qual é a cor da sua, quantas pessoas tem na sua casa, quanto cada um ganha, se tem carro, se tem empregada, sua televisão tem cores, enfim, várias perguntas diferentes. Ali você vai criar um login, você vai criar uma senha e, pelo amor de Deus, guarda a sua senha. Na minha primeira vez que eu fiz o Enem, eu perdi minha senha, eu fiquei meio que desesperado, porque eu não sabia o que fazer, né? Mas ainda bem que tem uma alternativa lá, que está escrito o seguinte: esqueci minha senha, por exemplo. Aí lá você vai colocar todos os seus dados novamente, do e-mail, e eles te mandam uma nova senha, né? E você continua seu login novamente. Mas se previna, não perca a sua senha com facilidade, não perda a sua senha com facilidade, tá bom? E fica atento, porque esse login você vai ter que guardar, porque você vai utilizá-lo por muito tempo, ok? Então, no aguardo, você vai ver que com o passar dos meses vai ser divulgado o local da prova, onde é que você vai fazer sua prova, porque não é você que escolhe o local da prova. Eles fazem uma seleção e depois uma divisão, a qual todos os alunos são divididos em salas e escolas diferentes.
Por exemplo, eu fiz o Enem 2 ou foi 3 vezes. E todas as vezes que eu fiz foi em escolas diferentes. Então eu não escolhi a minha escola, não escolhi a minha sala. Se fosse longe da minha casa, se fosse perto, eu não sei. Mas onde é que fosse minha prova, sendo na minha cidade mesmo, né? A não ser que na minha cidade não fosse aplicado, aí eu ia para esse local, fazia minha prova, terminava e ia embora, né? E então vamos lá, depois de você ter efetuado a inscrição, pagado o boleto, se você não for do terceiro ano, ou ter declarado isenção de taxa no início, né? Aí você fica na guarda, depois é divulgado o local da prova. Chegou o dia da prova, o que você vai fazer? Beleza, você vai levar seus documentos, você vai levar uma caneta preta, transparente, tá bom? É uma caneta preta transparente, tá? Essa daqui da Bic preta, que essa padrão tem no país inteiro. E não é uma caneta preta, mais ou menos assim, do cano, nem um pouco transparente, escrito palavras e tudo mais, né? Nem essa daqui, é pra ser uma preta da Bic, de preferência transparente. Preferência não, tem que ser transparente, é obrigação de ser transparente. E tem que ser preta, tá? Eles não aceitam canetas azuis. Não aceita lápis, não aceita borracha, não aceita apontador, não aceita nada. Tem que ser caneta preta. E leva mais de uma, tá? Leva 2, 3, leva 4. Eu levei 4 e uma falhou, você acredita? Mas enfim, eu tinha 4, então eu tava na boa ainda. Se você quiser levar um lanche, leva alguma coisa leve. Não leva uma marmita de comida também, né? Não vai levar um pacotão de skin que faz barulho e que atrapalha todo mundo na sala de aula. Até porque o lanche, você não sai pra fora pra você comer. Você tá ali, você faz o horário de intervalo. Você leva a sua água ali pra dentro, você leva o seu lanche. E dentro da sala mesmo, durante toda a prova ali, tem muita gente comendo. Inclusive, uma vez que eu fiz a prova, junto com os colegas meus, teve uma garota, ela levou uma garrafa d'água de 2,5 litros. Bom, vai da necessidade de cada um. Eu aguento, por exemplo, passar 4 horas tomando uma garrafinha pequena, mais ou menos, desse tamanho aqui de água. E eu não preciso de 2,5 litros, mas vai da necessidade de cada um, né? Então, veja qual é a sua necessidade, faça treinamentos em casa, vê quanto tempo você resiste a ficar sem tomar água. Porque nessa prova, o que é importante é você estar bem, estar com a consciência limpa, leve, poder fazer a prova, que muitas vezes vai definir a data de início do curso da sua vida, né? E então, vamos lá. Você faz até 2016, a prova era aplicada em um sábado e um domingo, era 2 dias sequenciais. A partir de 2017, a prova começou a ser aplicada em 2 domingos diferentes. Ou seja, era num domingo uma metade da prova e no outro domingo era outra metade. E com essa mudança do novo Enem, que aconteceu em 2017, a prova da redação começou a ser aplicada no primeiro dia de prova. Então, eu não sei se isso facilitou para muita gente ou não, mas quando eu fiz, eu me senti um pouco mais tranquilizado da prova da redação ser no segundo dia, né? Porque assim eu passava pela pressão das provas no primeiro dia e no segundo já era encerramento mesmo, né? Aí eu fazia a prova da redação um pouco mais tranquilo, né? A prova do Enem é dividida em 4 grandes blocos, né? Sendo eles ciências da natureza e suas tecnologias, né? Ciências humanas e suas tecnologias, temos também linguagens, códigos e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, e o quinto, por último, que é a redação, né? Então, essas 5 partes da prova são divididas em 2 dias. A partir do novo Enem, em 2017, no primeiro dia começou a ser aplicada a redação do Enem. Então, olha só, sempre as provas começam, os portões sempre se fecham às 13 horas no horário de Brasília. Eles abrem às 12 horas no horário de Brasília e fecham às 13 horas no horário de Brasília. Então se atente aos horários, seja sempre mais antecipado possível. Chegue antes no local da prova, verifique se o local está disponível, se não está chovendo, enfim, verifique tudo. Se você tem seu material, se você tem sua caneta, seu documento. Para chegar no dia da prova você não tem uma surpresa, né? Acho que todo mundo já viu algum vídeo na internet aí sobre aqueles pérolas do Enem, que são pessoas que chegam atrasadas no dia da prova. Pessoal, não faça isso, é muito complicado você se preparar durante um ano inteiro. Chegar no dia da prova, você se atrasar e chegar lá em cima da hora. Eles não vão deixar você entrar. E querendo ou não, esses vídeos acabam se tornando um vírus na internet. É muito engraçado ver aquela situação. Engraçado assim, pra nós, mas na situação deles ninguém queria estar, né? É muito difícil, muito complicado. Então, vale usar a responsabilidade no 12 aí, tá bom?
Então, beleza, você fez sua inscrição, você está fazendo sua prova, aí depois que você terminar sua prova, terminou o primeiro dia, terminou o segundo dia, né? Continue com seu login, porque mais ou menos numa virada do ano, em janeiro, em fevereiro, geralmente em janeiro, é divulgado suas notas. Lembrando que o sistema de avaliação do Enem é diferente de muitas provas que a gente conhece por aí. É um sistema de avaliação chamado método de correção TRI, que ela avalia cada questão de uma forma e um peso diferente, né? E essa avaliação é feita por uma máquina, por um robô, a qual a prova passa por ela, é toda vistoriada e tudo mais. E ele compreende que as questões mais fáceis, igual de matemática, por exemplo, que você acerta, quer dizer que você tem certeza. Ou seja, se você acerta questões de matemática muito difíceis e erra questões muito fáceis, eles vão entender às vezes como, você colou, ele chutou, então sua nota acaba que decaindo. Mas se você acerta muitas questões fáceis, sua nota acaba que aumentando. Então é um método de correção completamente diferente ao qual a gente conhece. Porque a qual muita gente não sabe, mas a prova do Enem, a única parte humana de correção realmente é nas provas de redação. Porque a redação ela é avaliada por professor, por pessoas especializadas para fazer aquele trabalho. Ou seja, a redação ela não é corrigida, depois deixada de lado, não. Ela passa por uma avaliação, vê qual é o seu domínio sobre a língua portuguesa, sobre conhecimentos, alusões históricas, fatos, datas que batem realmente com o tema, com o argumento, se você teve bons argumentos, tá bom? Então, a avaliação da prova, da redação, ela é muito detalhada, então tem mãos humanas envolvidas ali. Então, faça a redação com carinho, faça toda a prova com carinho também. Para você poder levar os cadernos da prova, né? Você tem que ficar... Você termina a sua prova e você tem que aguardar até meia hora pro final da prova. Eu e um amigo meu, inclusive, que nos 2 anos que a gente fez junto, nós dois fomos um dos 3 últimos a sair da sala. Ou seja, quando a sala começa a esvaziar, quando chega a ficar 3 pessoas, essas 3 pessoas só podem sair juntas. Por mais que eu termine, por exemplo, a prova vai encerrar hoje às 19 horas. Eu terminei saiu todo mundo, só ficou nós 3. Eu terminei às 18, o outro terminou às 18h20. E a prova vai encerrar 7 horas. A gente só vai poder ir embora quando essa terceira pessoa terminar, ok? Então, esses que ficam por último, esses são os únicos que conseguem levar os cadernos, ok? Então, termina a sua prova, não tenha tanta rapidez, porque você tem tempo, tá? Não faça as perguntas sem ler também, tá? Responda, leia elas todas corretamente, depois responda. Se você ficar por último, tá? Entre os últimos, você vai conseguir levar o caderno das questões para casa, tá bom? E é importante você levar isso daqui, tá? E o gabarito, como fica o gabarito da prova? A gente termina de fazer a prova, quando chega em casa, no mesmo dia sai o resultado da prova. Mas assim, não com as nossas notas, sai o gabarito oficial, tá bom? Mas o gabarito oficial verifica as fontes, se são confiáveis. Hoje está muito comum essa fake news. Se você não prestar atenção, você vai acabar entrando numa fonte que não é segura e vai fazer sua correção e muitas vezes pode ser enganado, tá bom? Confie em sites confiáveis, a gente tem o G1, a gente tem o portal do Enem e todas essas fontes aí estarão divulgando o gabarito oficial da prova e não alguma coisa que foi feita ou inventada, tá bom? Então, pessoal, o vídeo é esse, eu sei que ficou faltando muita coisa, ficou bem incompleto, mas assim, eu peguei um geralzão e comentei com vocês, tá bom? Para tirar algumas dúvidas. E qualquer dúvida, sugestão, comentário, coloca aí embaixo que vai ajudar bastante, tá bom? A ideia é começar com esse, depois continuar. Quero também falar sobre SISU, ProUni, FIES, Ciências Sem Fronteiras, né? E o ProUni também, né? E poder mostrar um pouco da realidade do que é a educação no nosso país, tá bom? Do que é estudar numa universidade, qual é a rotina de uma universidade, o que exige de um aluno
à universidade, tá bom? Duração de cursos, entrevista com estudantes, tudo isso aí é um material que vai ser divulgado mais pra frente. Muito obrigado pelo apoio de vocês, pelo tempo, por vocês terem me assistido também. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até a próxima.